Hoje eu quero falar sobre os três mundos que Deus criou. Ou podemos chamar de três dimensões, como ficar mais adequado, né? É interessante que nós vamos ver que nesses três mundos eles têm algumas curiosidades muito legal de se ver. Por exemplo, os três mundos eles têm um formato redondo, circular. Esses três mundos têm esse formato circular pela razão do círculo simbolizar a eternidade. Uma outra coisa que nós vamos observar é que esses três mundos eles possuem, né, uma lei, uma ordem e um princípio. Eles possuem também a evolução. Então, o primeiro mundo, ele passa pelo processo de três estágios: formação, crescimento e aperfeiçoamento, e passa para um outro mundo, o segundo mundo, né, que cumpre também a mesma situação: formação, crescimento e aperfeiçoamento, e ali eles passam pelo processo de evolução. Sempre está cumprindo um processo do tempo e da evolução. Então, quando Deus criou, surgiu o tempo, surgiu a evolução, surgiu a multiplicação. E no terceiro mundo também ele entra no estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Não se chega nesses mundos já pronto, mas chega com condições para viver esses mundos, né? Então Deus é um ser muito inteligente. Uma outra coisa que nós vamos ver dentro destes três mundos é que Deus criou a lei, a ordem e o princípio para que ela se evoluísse. Ao cumprir essa lei, essa ordem e esse princípio, esses mundos cumprem o propósito da existência destes mundos para nós, seres humanos, como também para toda a criação. Vamos ver também uma coisa interessante nesse mundo, que Deus deu duas forças para surgir, para vivermos nesse mundo, né? Principalmente para o ser humano. Existem duas forças fundamental. Quais são elas? A primeira força é a força do princípio. Então toda a criação, todo ser humano inicia e possui essa força do princípio que veio da causa, veio do Criador. E a outra força que é dada ao ser humano, ou até à própria criação, é a força do amor. Então, Deus, ele usa essas duas forças que foram dadas para o homem, né, para que ele possa cumprir esse processo de cumprir a lei, a ordem e o princípio, né, o propósito total da criação. Uma outra coisa que nós vamos ver dentro são os símbolos e a matemática, né? Deus possui uma matemática, os números devem ser concretizados, né? Então não há como criar ou formar alguma coisa sem que esses números sejam realizados. E também não há como seguir adiante sem que o propósito final seja alcançado. Então vamos lá. Falando da simbologia, né, nós vamos ver que o primeiro mundo no qual nós vivemos, que é redondo, né, circular, ele é o mundo simbolizado pela água. A água é que nos dá o início da vida. E o segundo mundo, nós vamos viver no mundo da terra, simbolizando todo a ordem física das coisas, todo o universo, né? E o terceiro mundo é o mundo do ar, o mundo invisível. Então nós precisamos ter essa essência do que é invisível, de como lidar com o invisível. Então vamos falar um pouco desses três mundos, né? Dentro do primeiro mundo, o mundo da água, nós vamos viver um período de tempo e vamos cumprir as leis, né? A formação, crescimento e aperfeiçoamento. Esse mundo é o mundo do útero. Lá predomina a água, né? Dentro deste mundo, a característica mais forte dentro desse mundo é a força do princípio. Então, quando um homem e uma mulher se unem, há uma explosão.
imitando, né, a mesma explosão do início do universo. É uma explosão, um positivo, um negativo, um homem e uma mulher se unem, ou há ali uma explosão, né, um orgasmo, uma coisa espetacular, e ali surgem bilhões de espermatozoides que passam a iniciar uma lei, um propósito, né? E aí, quando nós vamos ver nesse primeiro mundo, esses espermatozoides, quando entram no universo do corpo da mulher, eles não possuem uma mente. A ciência já olhou, não possui mente, não possui o corpo, o olho, não possui nada disso, o espermatozoide, mas ele possui algo muito interessante, que é a força do princípio. A força do princípio que veio de onde veio essa força do princípio? Da causa, Deus. Mas ela veio, quem transmitiu ela? Os seus pais. Porque seus pais a herdaram da causa. Então, os pais, quando formam os seus filhos, toda uma herança de seus pais passam para esses filhos. Então, os espermatozoides, apesar de não ter uma mente, um pensamento, né, uma coisa de decidir o que fazer, o que não fazer, eles possuem dentro dele a primeira força, que é a força do princípio. E qual é a força do princípio dos espermatozoides? Eles sabem que tem que buscar o óvulo. Existe um caminho a ser percorrido. Então, aqueles bilhões de espermatozoides saem desesperadamente em busca do óvulo. E eles vão passar por situações, túneis, situações muito difíceis. Bilhões deles morrem no meio do caminho, mas todos têm o mesmo propósito: alcançar o óvulo. Interessante que quando nós vemos o estudo da vida no útero, né, a ciência já estudou isso, nós vemos que há um momento em que esses espermatozoides, né, se perdem no caminho, param e ficam confusos, né? E aí o próprio óvulo manda um sinal, né? E aí eles encontram o caminho de novo. É muito interessante isso. Eu achei legal quando eu vi isso no estudo. E eles buscam novamente o caminho para encontrar esse óvulo. Quando chega lá no óvulo, o que acontece quando eles chegam lá no óvulo? Não chega o primeiro, não vai vencer essa corrida como muitos imaginavam. Mas vários chegam ao mesmo tempo, ou um atrás do outro, né? E começam uma luta para se unirem ao óvulo. Então, essa luta, o óvulo não se interfere nela. Porém, ele escolhe, facilita para um dos espermatozoides a conseguir entrar, a unir-se a ele. Esse ato desse óvulo é a força que existe dentro do princípio da criação. Ela sempre vai escolher o mais forte, o que tem mais condições para isso. E quando esse espermatozoide entra, se une com o óvulo, né? O que acontece? Uma luz, já foi comprovado isso, uma luz brilha quando ele se une com o óvulo, e ali começa a origem, divisão e união novamente, imitando o processo da criação. E ali, o que acontece com eles? Ele une, depois se divide, formando 4 e se une de novo, divide, e esse processo vai evoluindo e realizando até que forma um embrião. O embrião, ele evolui para um feto, o feto então vai evoluindo e formando os órgãos, né? E até a criança, esse período de aproximadamente 9 meses, né? Um período numérico, um período no qual deve ocorrer por causa da lei, né? Do processo da evolução, do processo da criação, né? Nesse processo há o cumprimento dos números, do tempo. E aí surge a criança, nós nascemos. Que podemos falar um pouco mais o tempo é curto, mas o que podemos falar desse mundo? Lá,
nós, quando nós estamos no mundo do útero, lá são formadas as condições necessárias para vivermos no próximo mundo, que é o mundo da Terra. Que condições são essas? Por exemplo, quando nós estamos no mundo do útero, começa a se formar nossos membros, nosso corpo começa a se formar lá. E o que forma dentro desse primeiro mundo? Forma nossa mão, nosso pé, nossos olhos, nossa boca, nosso ouvido, todas essas coisas. Aí para que serve isso? Se lá naquele mundo eu não vou correr, não vou falar, não vou usar essas coisas. Então, essas coisas não foram feitas com o propósito daquele primeiro mundo, mas com o propósito de dar condições para viver no próximo mundo. Então, esse propósito, essa situação, ela vai ter a condição de usar os 5 sentidos físicos. Então, olfato, tato, paladar, audição e visão, que Deus deu ao homem físico, Deus sabia que ele precisava de um corpo para que essas funções fossem realizadas. Então, o primeiro mundo tem uma das funções do primeiro mundo, das características do primeiro mundo, é formar as condições para usarmos os nossos 5 sentidos físicos aqui no mundo físico, aqui na Terra. Então, quando nós nascemos, né, já foi até comprovado cientificamente que os primeiros sentimentos que nós sentimos dentro do mundo do útero vêm da mãe. Tanto o alimento, todos os sentimentos começam. Então nós vamos acionar nosso ouvido, nosso som, lá já dentro do mundo do útero, né? Começamos a ouvir a voz da mãe, a voz do pai e assim por diante. Nós começamos também a espreguiçar, a mexer nossas pernas lá dentro. Então o início inicia-se no mundo do útero. E qual é o propósito desse mundo? A aparência ou a forma desse mundo? É que depois que encerra o ciclo, né, a formação, crescimento e aperfeiçoamento, nós não vamos ficar naquele mundo. O propósito é nós sairmos daquele mundo e passarmos para o próximo mundo. E quem está aqui nos aguardando com muita alegria? São nossos pais. Então nossos pais têm a ansiedade, né, um desejo muito grande para que nós possamos chegar o mais rápido possível, né? Às vezes os pais ficam ansiosos, mas esse é o sentimento de amor que os pais produziram lá no início da criação, né? Daquele menino, com a união de amor deles, né? A união da força do princípio, a união da força do princípio e da força do amor. Essas duas forças têm que estar alinhadas com um propósito. Quando elas estão fora desse propósito, elas também podem ser destrutivas. A união dessas duas forças, a força do princípio e a força do amor, elas têm que estar alinhadas. Mas Deus deu uma força, uma medida nessa força. Então existe a medida da força do princípio e a medida da força do amor. Mas Deus deu a medida da força do amor mais forte do que a força do princípio. Então a força do amor, ela realmente é muito forte. É como nós podemos comparar com a força da água. A água, ela pode ser direcionada através da sua força para produzir energia. Então ela vai produzir, através da sua força, algo bom para a humanidade. Mas a água, com uma força mal direcionada, ela pode sair arrastando e destruindo todas as coisas. Ela pode destruir cidades, ela pode destruir só com a força da água. Então, o entendimento de entender a força do princípio e a força do amor e ter domínio sobre elas, direção, propósito sobre elas, é muito importante. Agora vamos falar sobre o segundo mundo. O segundo mundo, quando nós passamos para o segundo mundo, nós saímos do primeiro mundo, na verdade, quando nós estamos nascendo, no momento do parto, a ciência diz que o primeiro sentimento que nós sentimos é medo, né? A água foi embora, aquela
pressão sobre o bebê para que ele saia dali. Eu acredito que nós imaginamos que nós estamos morrendo, né? E na verdade, quando nós saímos daquele mundo e passamos para o segundo mundo na Terra, percebemos que nós não morremos. E aí, a única coisa que nós sabemos deste mundo no qual nós surgimos, sabemos que nós existimos. E ali começa um processo de caminhar dentro desse mundo para aprender todas as coisas sobre esse mundo e desenvolver e evoluir dentro deste mundo. E aí também vamos passar pelo processo de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Nesse processo nós vamos evoluir. O que nós vamos evoluir? Nós vamos evoluir os nossos 5 sentidos físicos. Nós vamos aprender a falar, nós vamos aprender a andar, nós vamos aprender a sentir o cheiro, o olhar. Então, todos esses 5 sentidos, eles são até ativados, né, dentro do útero, mas eles são mais ativados quando nós nascemos. Então, quando nós nascemos, para ativar nossos 5 sentidos, nós levamos um tapa na bunda e já sai o som, nós já damos aqueles gritos, né? O médico leva a criança para os seios da mãe, ele recebe ali o toque, né? Ele já sente o toque, ele já começa a sentir o paladar do leite, e assim por diante. Nós vamos absorvendo ali todos os 5 sentidos começam a agir. E aí nós vamos usá-los, né, para o nosso benefício, para a nossa causa. Esses 5 sentidos físicos, eles nos dão uma essência, um sentimento. Então, quando nós tocamos em algo, quando nós cheiramos uma flor, quando nós amamos uma pessoa, essa é a razão dos 5 sentidos. Proporcionar uma felicidade para o nosso corpo físico, no qual essa felicidade, através dos 5 sentidos físicos, irá alimentar os nossos 5 sentidos espirituais, que são invisíveis e estão dentro do nosso corpo. Então, quando nós alimentamos quando nós sentimos a essência, prazer, quando nós sentimos coisas com os nossos 5 sentidos, nós também vamos passar essa essência invisível para os nossos 5 sentidos espirituais. Então, nós vamos, ao decorrer da evolução da nossa vida aqui na Terra, aprendendo coisas, evoluindo, entendendo, experimentando coisas, aperfeiçoando esse sentimento. E com isso, nós vamos alimentar os nossos 5 sentidos espirituais. Hoje nós não vamos falar disso, mas só para uma parte. A queda trouxe uma consequência da falta de domínio sobre esses 5 sentidos, no qual nós não temos domínio sobre o nosso desejo. Então, o nosso desejo nos leva a cometer erros, falhas, por causa da queda. Nós temos uma natureza na qual ainda não dominamos. E aí podemos, através dos 5 sentidos físicos, produzir algo, sentimentos ruins, doenças. A causa e efeito dessas coisas, causa e efeito é uma outra lei, né? E tudo que você vai produzir com os 5 sentidos físicos, ele vai conduzir um efeito. E esse efeito é que vai dizer, ou que vai, através da lei, proporcionar ou uma vida boa, ou sentimentos bons, ou um mundo bom, ou um mundo mau. Então, sentimentos pelo qual nós vamos sentir com os 5 sentidos, produzirá o que nós seremos na verdade. E quando nós saímos desse mundo, né, quando passarmos por formação, crescimento e aperfeiçoamento, iremos para o próximo mundo, que é o mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, quando a própria Bíblia diz isso, que o nosso corpo irá voltar para a Terra. Porque nós já usamos ele igual usamos lá o útero. Nosso corpo volta para a Terra e o nosso espírito irá para Deus que o deu, né? Então, nosso espírito irá para Deus. Então, quando o nosso corpo, que já está velho e completou sua missão, ele volta para o universo. Quando voltar para a Terra, o nosso corpo vai se decompor e se unir à Terra. E ele irá fazer parte do universo. E nosso espírito irá para o mundo espiritual. E o que nós vamos levar lá para o mundo espiritual, através dos 5 sentidos
físico que construímos aqui, toda a essência, todas as coisas que experimentamos com os nossos 5 sentidos físicos, que alimentou o nosso espírito. Então, os nossos 5 sentidos espirituais. Essa relação deveria ser dual. Ela é dual em várias partes, mas dual na qual eu quero dizer que se nós não estivéssemos mortos espiritualmente, nossa relação com os nossos 5 sentidos físicos seria também uma relação condicionada com o mundo espiritual. Então nós iríamos ter uma relação com os nossos 5 sentidos físicos, com Deus, com o mundo espiritual. Até o próprio Deus iria então encarnar e experimentar o mundo físico através dos 5 sentidos físicos dos seus filhos. E ele iria experimentar toda a alegria que os filhos experimentam com a essência da felicidade quando eles admiram uma paisagem ou através da sua vida feliz, eles se alegram com todos os seus 5 sentidos, sente um sentimento de muita gratidão, de muita alegria. E Deus iria naturalmente participar dessa situação. E quando nós vamos para o mundo espiritual, nós não levamos o que é físico, levamos o que é invisível. Então o que nós vamos levar para lá? Nós vamos levar tudo que nós produzimos no mundo físico invisível. Então nós vamos levar nossas vontades, nossos sentimentos, nossas alegrias, nossas dores, nossos sofrimentos. Nós vamos levar todas as coisas que produzimos com todos os sentimentos que produzimos. Se somos pessoas problemáticas, nós vamos ter problemas no mundo espiritual. Se somos pessoas que temos um poder de compreensão maior, se somos pessoas que temos uma essência melhor, nós vamos ser um espírito melhor, vamos ter mais tranquilidade, calma. Se somos ansiosos, todas essas coisas vão ser produzidas, são invisíveis. São elas que nós vamos levar para o mundo espiritual. E lá nós vamos viver no mundo espiritual com os nossos 5 sentidos espirituais. E lá nós vamos passar formação, crescimento e aperfeiçoamento. E igual ao mundo físico, alguém está esperando os seus filhos aqui na Terra, que são os seus pais. Então, no mundo espiritual, repete o mesmo processo. Quando nós estamos indo para o mundo espiritual, quem está nos aguardando? Nossos pais celestiais, ou Deus. Então, o processo de irmos para o mundo espiritual é para vivermos num mundo onde vamos iniciar um relacionamento dar continuidade e evolução a um relacionamento, a uma vida no mundo espiritual com nossos pais, com Deus. Então esse é o processo evolutivo que Deus criou. Essa é a situação em que nós devemos seguir. Está tudo certo no mundo espiritual? Claro que não. Não vamos achar que está tudo maravilhoso. Mas podemos tirar uma noção de como pode ser isso. Quando uma criança, podemos voltar lá atrás, né? Quando uma criança está no útero da mãe e o médico chama os pais e diz para eles assim: olha, seu filho está com um problema sério, ele não vai chegar, ele está doente, ele não pode nascer, nós vamos ter que tirar ele antes, ele vai ter que nascer prematuro, 5, 6 meses. Aí os pais vão ficar tristes, preocupados. Por quê? Como assim? Que doença ele tem? Qual é? Olha, tem um processo aqui que não funcionou. E eles não vão nascer perfeitos, eles estão doentes. E aí nós vamos ter que fazer uma cesariana, nós vamos ter que tirar ele antes. Aí os pais, apesar de tristes, são obrigados a aceitar o processo daquele médico que já é especialista no assunto para tentar corrigir a situação da criança. E aí a criança é obrigada a nascer fora da hora por causa do seu problema. Essa criança não vai para casa. Ela continua no hospital, vai para uma incubadora, né? Isso é só um exemplo no qual eu estou dando. Então, essa criança não vai para a casa dela, dos pais, por quê? Porque ela está dentro, ela precisa alcançar um processo de perfeição, aperfeiçoar aquele processo. Primeiro
primeiro processo, né? E quando ela vai aperfeiçoar esse primeiro processo, depois que ela termina, vamos supor, ela consegue aperfeiçoar, ela vai iniciar um novo processo. Ela não está aperfeiçoando para ficar pronta, ela está aperfeiçoando para iniciar um novo processo que é aqui no mundo físico. Então, os pais ficam muito tristes em saber que os seus filhos nasceram e ele não pode levar seus filhos para casa, porque os seus filhos não estão prontos, perfeitos. Apesar dos pais terem que ir viver lá no hospital, essa é uma realidade. A mesma coisa quando nós estamos indo para o mundo espiritual. As pessoas estão indo para o mundo espiritual, elas não conseguem muitas vezes ir para a casa de Deus, a casa do Pai. Por quê? Porque elas não estão aperfeiçoadas. Aí, que tipo de perfeição para irmos para a casa de Deus? É a perfeição do amor. É a perfeição de centralizar as direções na qual Deus produziu para esse amor. Em todas as direções, o amor deve ser estabelecido, realizado, deve ser aperfeiçoado. Então, dentro da casa de Deus, a harmonia, a admiração, todas as coisas divinas devem estar alinhadas. E aí, quando nós vamos para o mundo espiritual, nós não vamos para o nível de reino dos céus nos céus. Nem vamos para dentro da casa de Deus, vamos para outro nível, para que nesse nível possamos realmente, como uma incubadora, chegarmos ao ponto do aperfeiçoamento e vivemos diretamente com Deus, relacionando cada um com a sua personalidade. Não existe ninguém igual no universo. Cada um tem a sua diferença, a sua personalidade, o seu espírito. E cada um vai viver a sua situação, o seu amor com Deus. Essa é a situação real de Deus. E esses são os três mundos pelo qual o processo, né? Primeiro mundo, útero, terra e mundo espiritual. Primeiro mundo, formação do homem, né? O terceiro mundo, crescimento do espírito, né? Através do corpo físico. E o terceiro mundo, aperfeiçoamento, viver essa felicidade com Deus, aperfeiçoamento do amor. Esse processo deve ser realizado através das duas forças, força do amor, força do princípio. E como eu disse, tanto a força do princípio quanto a força do amor, precisa existir equilíbrio, conhecimento, sabedoria. Precisa existir o tempo, a matemática, existir leis, princípio e ordem. Essa é a missão de Deus, fazer nós compreendermos tudo isso. Obrigado.